A revolução dos drones já ocorre e países e grupos não estatais buscam se beneficiar disso. A Ucrânia lidera mundialmente no design de drones baratos e versáteis, com a Federação Russa logo atrás. China e Turquia estão adaptando sua indústria militar para produzir muitos Vantes rapidamente, enquanto China, América, Europa e outras potências buscam desenvolver sistemas não tripulados superiores aos melhores combatentes humanos. Grupos rebeldes, organizações terroristas e até sindicatos do crime já provaram que estão na vanguarda. Dos Houthis, do Iêmen, aos cartéis mexicanos, hoje representam uma ameaça global mais relevante do que nunca. Mas se existe uma nação que decifrou o código da guerra moderna com drones e construiu o que pode ser o melhor drone de toda a guerra moderna, essa nação é o Irã. E o drone perfeito do mundo é o Shahed 136. O Shahed 136 não é bonito nem elegante, mas é uma arma extremamente potente nos campos de batalha atuais. Voa longe, é difícil de detectar, carrega grande ogiva, mas é barato, fácil de fabricar e contrabandear em grandes quantidades. Ele é muito adaptável às necessidades dos operadores. Não é o melhor em nada, mas esse não é o objetivo. Agora, rivais e arqui-inimigos do Irã correm para incluir o Shahed 136 em seus arsenais. O Irã talvez não seja a potência militar que diz, mas com o Shahed 136 encontrou ouro. E agora, o mundo não tem escolha a não ser tentar acompanhar. Uma arma impressionante não é necessariamente útil. Veja o F-20 e 2 Raptor dos Estados Unidos, um avião de guerra altamente sofisticado, ainda considerado o melhor caça de superioridade aérea em serviço no mundo, mesmo após quase 20 anos de operação. Ele é muito furtivo, dinâmico em voo e reúne várias tecnologias avançadas. E ele é absolutamente péssimo em guerra de trincheiras. Sim, ele podia sobrevoar trincheiras e atacar seus inimigos do alto. Mas, se você levar essa ferramenta de guerra ultramoderna na caçamba de um caminhão até a linha de frente e apresentá-la às tropas para dar vantagem decisiva sobre o inimigo, certamente vão achar que você perdeu o juízo. E de onde diabos você conseguiu um F-20 e 2? Apresentamos esse exemplo um tanto ridículo para destacar um princípio importante para entender o Shahed 136. Só porque uma arma ou máquina de guerra é impressionante, não significa que ela seja útil. E mesmo quando uma máquina de guerra pode parecer pouco impressionante, ela ainda pode ser a ferramenta mais útil no campo de batalha. Quero dizer, se voltarmos no tempo cerca de uma década, as potências militares avançadas já estavam bem encaminhadas para descobrir os princípios da guerra com drones altamente sofisticados. Vantes, como os drones Predator e Reaper dos Estados Unidos da América, o TB-2 da Turquia e o Wing Long da China, Pterodactyl, já estavam no céu. A portas fechadas, brilhantes mentes militares estavam planejando construir aeronaves de combate com inteligência artificial, capazes de superar e superar em raciocínio adversários humanos pilotando aeronaves convencionais tripuladas. Apesar de drones reutilizáveis de ataque e reconhecimento ainda serem relevantes e drones de combate não tripulados estarem mais próximos da realidade, o aspecto mais importante da guerra moderna com drones foi quase o oposto do que militares previram. Veja um lugar como a Ucrânia, onde a guerra com drones do século XXI está sendo desenvolvida ao máximo de seu potencial. E a guerra com drones é feia. É pouco sofisticada, usando as tecnologias mais baratas possíveis e eficazes. Ela é incorporada em plataformas projetadas para serem destruídas, enquanto a inovação é improvisada, adaptada e às vezes quase cômica em sua simplicidade. A Ucrânia não é onde vence o drone mais inteligente ou autônomo. A Ucrânia é um lugar onde um drone vence ao prenderem uma faca nele e lançá-lo com força contra o drone rival, com a ponta afiada à frente. É nesse lado bruto da guerra de drones, onde a excelência quase sempre perde para a eficácia, que o Shahed 136 consegue prosperar. Projetado pelo Irã no final dos anos 2010 ou início de 2020, o Shahed 136 é um dispositivo barato e leve, classificado como munição vagante,
mas mais conhecido como drone kamikaze. Diferente dos drones usados por forças armadas avançadas, o Irã criou o Shahed-136 para não retornar de suas missões. Em vez disso, o objetivo do drone é carregar a maior ogiva possível e fazer o máximo para lançá-la contra um alvo, com seus explosivos a bordo programados para detonar no impacto. Mas mesmo em comparação com mísseis ou outras tecnologias projetadas para cumprir uma função semelhante, o design do Shahed e suas especificações técnicas parecem, à primeira vista, ser extremamente pouco impressionantes. O Shahed tem formato de asa delta, fuselagem tubular central e é cinza, liso e sem graça, exceto por aletas nas pontas das asas. Ele possui uma hélice traseira e atinge até 185 km por hora, 115 milhas por hora, voando com o drone. É significativamente mais lento do que a velocidade de cruzeiro, até mesmo de uma aeronave pessoal básica de motor único. Ele tem cerca de 3,5 metros de comprimento e 2,5 de largura, ou 11 por 8 pés. Ele carrega uma ogiva a bordo de 50 quilos ou 110 libras, o que representa um quarto de sua massa total, que é de apenas 200 quilos ou 440 libras. É pequeno, é lento, é desajeitado e parece que seria bem fácil simplesmente derrubá-lo do céu. Mas, se a gente analisar um pouco mais a fundo, o Shahed-136, podemos começar a fazer uma lista de seus pontos fortes, então assistir surpresos e bem, um pouco intrigados, enquanto essa lista de pontos fortes vai ficando cada vez maior. Vamos começar pela sua capacidade de ser observado. Apesar de não ser furtivo, é muito difícil de detectar. Ele é projetado para ser difícil de detectar no radar e identificar devido ao seu pequeno tamanho. Durante o voo, voa baixo e devagar sobre florestas, telhados, desertos, planícies ou oceanos. Assim, ele consegue se manter rente ao terreno e evitar o radar, e mesmo que seja detectado, é facilmente confundido com um pássaro, ou pior ainda, com uma aeronave civil que um operador de contradrones não gostaria de arriscar abater. Além disso, ele voa distâncias muito longas para seu tamanho, superando 2.500 quilômetros. Os relatos sobre sua autonomia de voo podem variar bastante, mas acredita-se que ele seja capaz de voar por quase um dia inteiro, pelo menos sob condições favoráveis. Ele não precisa ser operado manualmente. Em vez disso, ele voa usando um piloto de inteligência artificial básico e um pequeno conjunto de sensores, incluindo um sistema de posicionamento global via satélite preciso, mas de nível consumidor, e um sistema de navegação inercial que o mantém no curso sem necessidade de referências externas. Ele é altamente modular, capaz de transportar ogivas explosivas de vários tipos ou câmeras a bordo para reconhecimento e pode ser lançado com o auxílio de foguetes a partir da traseira de um caminhão, tornando-o muito fácil de ocultar e implantar com quase nenhum aviso prévio. E o mais importante, o Shahed-136 é extremamente barato. Em mercados de exportação, apesar de não ser público, o valor parece ser cerca de 193 mil dólares americanos. Isso equivale à metade do preço do míssil americano Sidewinder, mais básico ou menos de 1/20 do valor de um míssil interceptador do sistema Patriot. Além disso, Jesus Cristo são caros. Mas acredita-se que a grande maioria desse valor tecnológico representa a tentativa do Irã de aproveitar seu design para obter lucros bastante altos. E, de acordo com a maioria das estimativas, o custo real de produção de um Shahed-136 fica entre 50 mil dólares americanos no máximo e até 10 mil dólares americanos no mínimo. Para conseguir isso, o Shahed-136 faz uso intenso de peças de nível comercial, incluindo tudo, desde partes da fuselagem até a fiação interna e os cartões SIM 4G que ele usa para voar. Preços tão baixos em uma munição explosiva de longo alcance de qualquer tipo são praticamente inéditos no mundo moderno, ou pelo menos eram inéditos até que a revolução global dos drones realmente começou. O baixo custo do Shahed-136 dá grande vantagem a países que o adquirem, especialmente aos que recebem ajuda do Irã para montar linhas próprias de produção. Esse preço torna o Shahed-136
quase descartável. Além disso, você pode obter 10, 20, 50 ou 100 drones pelo preço de alguns equipamentos militares básicos. Novamente, o preço de um míssil interceptador Patriot americano é de 4 milhões de dólares, um único míssil. Se a menor estimativa de custo do Shahed 136 for correta, rivais dos Estados Unidos da América poderiam fabricar 400 Shaheds pelo valor de um interceptador. Isso significa que o Shahed 136 é uma arma de enxame ideal, feita para ser produzida em tanta quantidade que não importaria se a maioria fosse abatida. Uma ogiva de 50 quilos não é extraordinária, mas não deve ser ignorada. Mesmo que a maioria dos Shaheds em um ataque em enxame não acerte os alvos, os primeiros que sobreviverem causarão danos consideráveis. Talvez o mais importante seja que o Shahed 136 serve a exércitos menores ou atores não estatais como fator de equilíbrio, atingindo adversários mais poderosos em pontos vulneráveis. O Shahed 136 não ataca só soldados ou equipamentos inimigos. Ele atinge seus bolsos. Ele atinge diretamente os orçamentos de defesa essenciais para as grandes potências. O preço de um interceptador Patriot equivale ao de 400 drones Shahed. Porém, ele não consegue derrubar essa quantidade de drones. Ele é capaz de derrubar um. Então, se uma nação como 400 drones Shahed na direção de baterias Patriot americanas conhecidas e visse cada um de seus drones ser interceptado, o Irã ainda assim venceria o jogo maior. O Irã gastou cerca de 4 milhões de dólares para financiar esse ataque. Os Estados Unidos da América gastaram 1,6 bilhão de dólares para derrubar cada drone. Por isso, drones como o Shahed 136 equilibram forças entre militares com poucos recursos ou atores assimétricos e grandes potências que antes não conseguiam desafiar. Uma nação que utiliza o Shahed 136 em grande quantidade não precisa derrotar um adversário mais poderoso. Eles só precisam convencer o adversário de que a guerra terá um custo insuportável. Quando o Shahed 136 apareceu pela primeira vez no cenário global, nos meses finais, antes da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, ele foi tratado como se fosse apenas um incômodo, até mesmo um pouco insultante para uma boa parte dos líderes e analistas ocidentais. Ali estavam os Estados Unidos e aliados desenvolvendo os melhores drones de ponta já vistos. O Irã achava que venceria usando uma imitação barata e sem criatividade apenas pela quantidade. Quando a Rússia passou a fabricar em massa suas imitações do Shahed, chamadas Garin, o desprezo do Ocidente aumentou ainda mais. Claro que autocratas e liberais atuavam juntos no que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou de colaboração com o mal. Rússia e Irã logo perceberiam que sua tecnologia inferior não se compara ao hardware da OTAN, que a Ucrânia em breve teria. Anos depois, o tom do resto do mundo é bem diferente, não é? O Shahed 136 ainda é uma tecnologia ruim, ainda é um insulto à sensibilidade ocidental. Mas também é uma ameaça grande e totalmente crível. Atualmente, o Shahed 136 preocupa por possibilitar avanços russos no leste da Ucrânia, devastar cidades longe da linha de frente e, ocasionalmente, cruzar o Oriente Médio do Irã rumo a Israel. O Shahed 136 ainda não é amado, nem de longe, mas agora ele é compreendido e suas capacidades finalmente estão sendo respeitadas. E se havia alguma dúvida de que o Shahed 136 estava ganhando o respeito do mundo, bem, existe um motivo pelo qual dizem que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Em setembro de 2025, o repórter de defesa Alastair MacDonald publicou no Wall Street Journal: todo país quer copiar o mortal drone Shahed do Irã. Claro, temos que admitir que o título é um pouco exagerado. Está longe de países humildes como Vanuatu ou o pequeno e tranquilo Uruguai tentarem representar uma ameaça assimétrica de drones para seus vizinhos mais próximos. Mas o ponto principal de MacDonald era sólido.
Atualmente, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e China buscam criar seus próprios drones kamikaze de longo alcance e baixo custo no estilo Shahed. Segundo alguns, nem vale a pena manter as aparências de originalidade e inovação que a indústria ocidental tanto valoriza. Os militares do mundo todo precisam do Shahed 136 ou de algo melhor. E se pudessem copiar o Shahed diretamente, bem, eles fariam isso. Nos Estados Unidos, mais líderes militares começam a compartilhar preocupações apontadas por analistas há anos. Ao priorizar tecnologia de vantes, sofisticada, e cara, os Estados Unidos criaram uma lacuna de capacidade para o tipo de guerra com drones como o Shahed 136. Antes da guerra na Ucrânia, conflitos como o entre Armênia e Azerbaijão em 2020 já mostravam o quanto faltava conhecimento aos Estados Unidos. Falando à zona de guerra, o tenente-general Charles Constanza, do 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos da América, admitiu que o país precisava de um drone similar ao Shahed 136 algo que já deveria estar sendo desenvolvido há 5 anos. Poucos dias após Constanza, outro general dos Estados Unidos da América também admitiu algo semelhante na zona de guerra. O Major-General J. Bartholomew, comandante da 25ª Divisão de Infantaria, admitiu que as lições da Ucrânia evidenciaram a lentidão dos Estados Unidos da América em se adaptar às mudanças tecnológicas. Bartholomew descreveu o Shahed 36 como exatamente o tipo de capacidade que gostaríamos que nossos aliados e parceiros na região tivessem. Ou seja, neste contexto, no Indo-Pacífico. Citando novamente sobre as decisões de produção dos Estados Unidos, estamos atrasados nesse sentido. Precisamos avançar mais rápido. Todos os serviços estão realmente correndo para acelerar o processo. Não estamos avançando rápido o suficiente. Fim da citação. Como especialistas fora das Forças Armadas dos Estados Unidos da América frequentemente apontam, a lentidão dos americanos em tentar desenvolver algo semelhante ao Shahed 136 tem sido impressionante, até preocupante, quando comparada à clara disposição e capacidade dos Estados Unidos da América de produzir e adotar outros tipos de equipamentos de combate inovadores. Um resultado que mostraria que os Estados Unidos da América aprenderam com o Shahed 136 na Ucrânia seria ter capacidade instalada para fabricar dezenas de milhares desses drones anualmente, mesmo em tempos de paz. Em vez disso, o Pentágono dos Estados Unidos da América tem sido muito lento para se livrar de ideias que pareciam funcionar durante a Guerra Fria e nas décadas seguintes. A qualidade do equipamento militar era mais importante que a quantidade. O Shahed 136 inverteu essa equação e, aparentemente por apego sentimental, Washington se recusou a responder. Embora programas como a iniciativa Replicator de alguns anos atrás tenham sido bem intencionados, ainda ficaram muito aquém do que realmente era necessário. Mas agora, mesmo que seja um pouco tarde demais, o Pentágono parece estar mudando sua forma de pensar. Nos Estados Unidos da América, iniciativas para criar drones, estilo Shahed, ganham mais atenção no setor militar e industrial. A Spectreworks desenvolve o FLM-136 chamado Lucas, com design parecido ao iraniano, mas com menor alcance, autonomia e carga que o Shahed. Ainda assim, é um passo importante para criar um sucessor maior. Também tem o Arrowhead sistema aéreo não tripulado já disponível pela Griffin Aeroespacial. Novamente, uma versão menor do Shahed 136, mas desta vez já podendo ser lançada a partir de sistemas montados em caminhões ou usando foguetes. Depois, ao Artemis, construído em colaboração entre a empresa de software de drones Altirion e fabricantes de hardware na Ucrânia, que agora já foi testado operacionalmente em solo ucraniano e pode realizar operações habilitadas por inteligência artificial, mesmo em locais onde os sinais de sistema de posicionamento global estão sendo bloqueados. A Força Aérea dos Estados Unidos da América pediu recentemente à indústria privada que faça pelo menos 16 tentativas de engenharia reversa de um Shahed 136, indicando que esses drones serão base para futuros sistemas de drones e antidrones. Na China, Pequim trabalha intensamente para lançar sua versão do Shahed, chamada ASN-301. O drone é semelhante ao Shahed 136 do Irã
e pode ter sido projetado com especificações fornecidas pelo Irã, dados o relacionamento próximo entre os dois países. O AS-N-301 foi supostamente projetado para atacar e neutralizar sistemas de radar inimigos, primeiro identificando os pontos de origem do radar e, em seguida, se direcionando para destruir a fonte. A China aparentemente também utilizou a tecnologia do drone israelense Harp, base do Shahed-136 do Irã. Ironicamente, acredita-se que o Harp tenha servido de base para o Shahed-136, apesar de o 136 ter sido inicialmente projetado para atacar Israel, e até mesmo o Harp foi baseado em um projeto alemão mais antigo. A China também usa outra cópia do Shahed-136, agora totalmente baseada no projeto iraniano e chamada de Sunflower 200. O Sunflower é visto como uma imitação do projeto iraniano, e cópias dele foram usadas pelas forças de apoio rápido do Sudão para atacar uma base aérea na guerra civil. A China não é o único exército do leste asiático com um projeto similar ao Shahed. Em 2023, Taiwan anunciou ter criado sua própria plataforma baseada nos mesmos princípios. Enquanto isso, na Europa, a Grã-Bretanha vem prometendo uma tecnologia para se orgulhar, o Sky Shark da MGI Engenharia. Segundo os criadores, o Sky Shark voa mais que o dobro da velocidade do Shahed, chegando a 450 km por hora, 280 milhas por hora. Apesar disso, seu alcance e capacidade de carga são bem menores que os do Shahed-136. Ele tem design diferente, menor autonomia e custa cerca de $67 mil por unidade. Ainda é barato, mas não tão econômico quanto o Shahed. Embora o Reino Unido tenha criado uma tecnologia interessante, não está claro se Londres aprendeu todas as lições da revolução dos drones. Paris está se saindo consideravelmente melhor com o novo drone de uso único, desenvolvido pelo fabricante de mísseis Matra BAE Dynamics Alenia. O drone foi projetado para voar em velocidades muito baixas, apenas 40 km por hora ou 25 milhas por hora, transportando uma ogiva de até 40 quilos e com alcance de até 500 quilômetros. Isso corresponde a 90 libras para 310 milhas, caso prefira medidas americanas. A Crossbow, versão mais pesada, transporta ogiva de até 300 quilos e alcança mais de 800 quilômetros. A empresa planeja fabricar até 1.000 unidades do modelo básico por mês. Embora o efetor de mão única ainda não alcance o Shahed-136, já serve como base para futuros projetos ampliados. Em outros lugares da aliança da OTAN, sabe-se que a Turquia pelo menos experimentou sua própria imitação do Shahed, conhecida como Azab, que foi fotografada acima da Turquia em 2023. Independentemente de qual país acabe imitando o Shahed-136, eles precisarão imitar não apenas seus princípios de design, mas também sua modularidade. Em operação com o Irã e Rússia, o Shahed-136 evoluiu rapidamente e de forma constante nos últimos anos. Eles foram convertidos em variantes, ganharam novos softwares, hardwares, motores melhores ou a jato e adaptados de forma criativa para novas funções. Alguns até são reutilizáveis em certas situações, dependendo do uso, especialmente quando não são empregados em ataques kamikaze. Com a popularização de equipamentos de consumo, ficaram mais baratos e ampliaram a capacidade de esgotar orçamentos ocidentais. Estados Unidos, China ou Europa não podem apenas copiar o Shahed-136 e produzi-lo em massa sem analisar mais. Para ter sucesso, eles devem criar drones que permitam atualizações constantes e se acostumar a inovar em tempos de paz, pois isso será essencial na guerra. Apesar do desprezo inicial pelo Shahed-136 agora, os militares globais reconhecem que o Irã entendeu o uso de drones na guerra antes dos demais. O Shahed-136 não é uma superarma, nem invencível, mas, enquanto o mundo buscava armas cada vez mais avançadas, o Irã seguia um caminho totalmente diferente. O Shahed-136 funciona justamente por ser algo que as forças armadas avançadas não previam.
arma kamikaze de baixo custo, longo alcance e alto impacto, criada para ser lançada e não recuperada. O mundo pode tirar lições importantes do Shahed 136, começando pela razão que levou o Irã a desenvolvê-lo. Sim, ela é eficaz e sim é inovadora à sua maneira. Não é coincidência que o Irã, nação ambiciosa, porém com pouco poder militar e sob sanções, tenha sido quem a construiu. O Irã nunca teve muita chance de alcançar paridade militar com seu arqui-inimigo Israel, muito menos com seus outros inimigos ao redor do mundo. O Irã optou por alternativas mais baratas, como apoiar forças de procuração no Oriente Médio, investir em mísseis ao invés de aviões de longo alcance e priorizar um dissuasor nuclear em vez do convencional. O Irã inovou em uma direção que levou ao Shahed 136, porque as soluções do Irã precisam ser aquelas que funcionam dentro das restrições operacionais do próprio Irã. Isso é particularmente importante de entender porque, como explicamos no início deste episódio, as inovações na guerra com drones normalmente não vêm das grandes potências mundiais. Elas vêm de lugares como o Irã ou a Ucrânia, nações que estão tentando enfrentar adversários maiores, com forças militares mais poderosas e muito mais recursos financeiros. Elas vêm de insurgências, cartéis e sindicatos que não têm nenhuma chance de adquirir poder aéreo convencional, mas que podem facilmente comprar um quadricóptero em uma loja de eletrônicos local e prender uma granada nele. Se os Estados Unidos, a China, a Europa ou outros grandes jogadores geopolíticos quiserem ter sucesso na corrida global dos drones, vão ter que encontrar uma maneira de superar seus próprios paradigmas e inovar como os pequenos fazem. Irã e Ucrânia optaram por atingir financeiramente seus adversários, pois sabiam que não conseguiriam competir de outro modo. As nações mais poderosas da Terra fariam bem em reconhecer isso e se colocar na posição de um adversário que precisa lutar um pouco para conseguir acompanhar. O Shahed 136 não é perfeito, apesar de ser um equipamento incrível. É o drone perfeito porque usou a tecnologia de drones recém-disponível para se infiltrar nas brechas do ecossistema militar industrial global e depois desmontar tudo. Mesmo que o Shahed 136 e similares sejam potentes hoje, talvez não sejam tão formidáveis no futuro. Os drones estão evoluindo rapidamente, mas as tecnologias de combate a drones também estão evoluindo para acompanhar. No início do episódio, falamos sobre o custo de um drone Shahed versus um interceptador Patriot, mas a Ucrânia não usa mais Patriots contra os Shaheds. O país utiliza drones interceptores de primeira pessoa para atacar diretamente o Shahed 136 e neutralizá-lo, derrubá-lo do céu. A Ucrânia usa tecnologia de interferência para inibir a capacidade do drone de voar ou navegar e utiliza aviões a hélice baratos, adaptados para abatê-los a tiros ou às vezes simplesmente bater neles com as pontas das asas. Ela utiliza armas simples de calibre alto e conta com seus soldados para derrubar o Shahed quando ele voa abaixo, como um bando de pássaros. Admitimos que a Ucrânia é inovadora nessa área e que, se o Irã ou outro país usasse o Shahed 136 contra os Estados Unidos da América ou nações da OTAN na Europa, eles estariam menos preparados para interceptá-lo a baixo custo. Esses países ainda precisariam de interceptadores Patriot, outros sistemas de defesa aérea ou mísseis ar-ar lançados por caças para detê-los. Mas essa equação também está mudando, mas não tão rápido. Empresas ocidentais desenvolvem novos drones interceptadores, como o americano Switchblade, o britânico Skyhammer e o suíço Hornet. Também existem modelos ucranianos como o Sting, que a OTAN pode comprar em grandes quantidades ou licenciar para produção em seus próprios países quando a guerra terminar, semelhante ao que a Grã-Bretanha já está fazendo com outro projeto ucraniano conhecido como Octopus. Além dos drones interceptadores, nações avançadas também estão trabalhando em armas de energia dirigida, dispositivos de micro-ondas que podem fritar seus sistemas internos e lasers que podem cegar seus sensores, ou, em intensidade mais alta, até mesmo derretê-los no céu. Aeronaves como Mirage 2000 DF-15, Strike Eagle e A-10 Warthog estão sendo adaptadas para atuar como plataformas de destruição precisa de drones.
Agora é um bom momento para ser um drone como o Shahed 136, mas seu tempo acabará. Só não hoje. O que vai acontecer hoje provavelmente segue os mesmos princípios que impulsionaram a revolução moderna dos drones. Inovação e iteração. Nos drones modernos, inovar não é sempre um grande experimento. É uma corrida de ratos onde ousados e não convencionais prosperam, enquanto ortodoxos, ricos e inchados ficam para trás. E no mundo da guerra de drones, a iteração não é opcional, é obrigatória, e qualquer drone que tenha a menor chance de ser bem-sucedido será projetado com a expectativa de que logo se tornará irrelevante. Ucrânia, Irã e uma série de facções de combate movidas a drones estão à altura do desafio. Agora sim, as potências militares mais avançadas da Terra terão que decidir se conseguem engolir o orgulho, arregaçar as mangas e encontrar seu próprio lugar na revolução dos drones. Obrigado por assistir.